Agradeço. Esse foi talvez o momento mais tenso de uma sessão em que não definiu nada com relação ao avanço da investigação contra o vereador Zé Carlos. O vereador Major Jaime, ele é major da Polícia Militar, ele tem uma formação, portanto, militar, em que uma das regras aprendidas desde cedo é a de ouvir o interlocutor, é a de prestar atenção quando alguém estiver falando e permanecer em silêncio. Então isso é da formação do hoje vereador Major Jaime da Polícia Militar e hoje membro também da Casa Legislativa e do Partido Progressista. Agora, na Câmara Municipal de Campinas, e não é só aqui, nas câmaras legislativas como um todo, é assim também na Câmara Federal, no Senado, muitas vezes um parlamentar sobe à tribuna para fazer um discurso, às vezes para ninguém, às vezes para poucas pessoas que estão ali e nem sequer estão prestando atenção, às vezes para vereadores que estão mexendo ao celular, conversando com assessores, conversando com outros parlamentares. Sendo falta de educação ou não, isso é o que acontece nas casas legislativas como um todo. Especificamente nesse caso de ontem, a leitura do relatório era algo um pouco mais protocolar, porque o que a gente espera é que os 33 vereadores estejam com as 125 páginas em mãos, façam a leitura e entreguem um voto coerente com aquilo que eles acreditam e tenham lido no relatório. Agora, que fica no mínimo um clima estranho, porque houve ali a expectativa para que na sessão de quarta-feira houvesse pelo menos um encaminhamento se a comissão processante seria aberta ou não, e com a leitura lenta e não tão interessada por parte dos colegas, o projeto acaba sendo adiado, ou a votação para a comissão processante acaba sendo adiada em uma semana. Me parece uma estratégia, mesmo que não combinada com o vereador Major Jaime, para que o caso seja realmente esticado por mais uma semana, para que os vereadores tenham um tempo maior para decidir com as suas bancadas, para decidir com os seus partidos o que fazer a partir da indicação do relatório da CPI contra o vereador Zé Carlos, viu, Thiago Prudente? Acho que você fez uma leitura perfeita, pode ser uma estratégia, sim, para ter mais tempo, né, para que os vereadores analisem, até para que tenha uma pressão da população, mas eu acho que isso não vai acontecer. Entendo a frustração do Major Jaime quanto aos vereadores não prestarem atenção, mas é como você disse, isso é muito comum nas câmaras, durante um discurso, durante a leitura, durante até a votação de projetos, os vereadores, deputados não estão prestando atenção no que está acontecendo. Muitas vezes são pegos de surpresa, porque a gente tem aquela votação, para quem acompanha a Câmara, muitos projetos são votados da seguinte forma: o presidente da Câmara lê o projeto, e como precisa de maioria simples, ele faz assim: aqueles que são a favor do projeto permaneçam como estão. Aprovado. Nem olha quem é que votou contra ou não, se o vereador não registrar. E muitas vezes o vereador não está nem prestando atenção e passa batido, principalmente projetos de honraria, essa situação como um todo. Entendo a frustração, mas também é algo natural, até porque a leitura do relatório da CPI é algo protocolar. O correto mesmo é que os vereadores leiam esse relatório e que eles analisem esse relatório, porque a leitura em si é algo protocolar. E é uma crítica que eu faço a esse protocolo. Ler esses relatórios imensos nas sessões, eu não sei se surte algum efeito, é mais fácil que esse relatório seja disponibilizado no site da Câmara para qualquer cidadão possa ler, se tiver interesse, porque fica uma leitura interminável e muitas vezes, quando o relatório é muito grande, é aquela leitura que ninguém entende nada. Acho que você já deve ter visto isso na CPI, na CP contra o Jonas Donizete, depois, antes na CPI da Sanasa também. Era um relatório que começa uma leitura que ninguém entende nada e vai embora só porque tem que ler. Então eu acho que precisa repensar esse protocolo, mas é apenas protocolar. Mas, Heitor, também é um indicativo de que eu acho que esse relatório não vai ser aprovado pela Câmara de Vereadores, pelo plenário da Câmara, e deve ser arquivado pelo interesse dos vereadores. Se houvesse ali uma comoção para que esse relatório fosse aprovado, a gente, sem dúvida nenhuma, teria
um outro clima na Câmara, os vereadores mais, como eu vou dizer, mais atentos, mais aguerridos para que esse relatório fosse aprovado, e eu acho que não é isso que vai acontecer. Lembrando que a abertura da comissão processante também não é já diretamente a votação para uma eventual cassação de mandato para o vereador Zé Carlos. É preciso abrir uma nova comissão, formada por outros parlamentares, fazer uma investigação em cima do que a CPI já teve de avanço, tentar aí sim ouvir o depoimento dos envolvidos, principalmente do vereador investigado, e depois que a CPI, a comissão processante, tiver um prazo longo de trabalho, de mais de 90 dias, aí sim fazer a votação para a cassação. Então, para abrir a comissão processante, dos 33 vereadores, 17 têm que votar a favor. E para cassar o mandato do vereador Zé Carlos, o número de votos é ainda maior. Dos 33, 22 vereadores precisam votar a favor da cassação. Zé Carlos foi eleito presidente da Câmara com uma maioria de votos dos mesmos parlamentares que hoje estão fazendo o julgamento. Claro que se houver um fato que seja irrefutável para a investigação, a pressão popular vai fazer com que a cassação aconteça. Mas eu não sinto nesse momento esse clima. Diferente, por exemplo, da comissão processante que foi aberta contra o então prefeito Hélio de Oliveira Santos em 2011, quando aí sim a Câmara Municipal ficava lotada em praticamente todas as sessões, com todos os parlamentares mais atentos ao que era falado, discursando a favor e contra. No final, apenas um voto contrário à cassação do prefeito Dr. Hélio, na época, que foi do vereador Sérgio Benassi, mas muito protesto da plateia, muito protesto das bases de oposição, algo que a gente não sente nesse momento, o que é favorável ao vereador Zé Carlos, que vai ter que continuar se defendendo das investigações do Ministério Público, mas que internamente parece seguir um caminho de ter, pelo menos na Câmara Municipal, uma vida um pouco menos tumultuada para as investigações, né, Tiago? Exatamente, a gente percebe que não há uma mobilização popular, até pelos projetos polêmicos que foram votados nas últimas semanas. Aumento dos vereadores, benefícios como o 13º, e você não viu uma pressão popular, você não viu manifestação popular no plenário que poderia fazer os vereadores recuar. Mas, então, desse modo, diante dessa temperatura também que vem da população, os vereadores se sentem muito à vontade, por exemplo, de arquivar um relatório como esse, porque não há uma pressão popular para que o relatório seja aprovado. A gente precisa entender que muitas vezes as decisões nas câmaras são tomadas muito naquele negócio do companheiro. Companheiro, vem aqui, o senhor está comigo tanto tempo, vereador do meu lado, não vou votar pela sua cassação, não para que abra uma comissão processante. A gente sabe que funciona muito assim, os acordos políticos que são fechados entre os vereadores, porque o objetivo de muitos é se manter, é conseguir a reeleição, e aí esses acordos são feitos para que ninguém saia prejudicado. Só muda quando há pressão popular. Quantas vezes vereadores mudaram de posição porque aí há uma pressão popular contra um projeto? Mas isso não aconteceu nas últimas semanas. A gente teve votação de aumento do salário de vereadores, não teve um protesto na Câmara. Nós tivemos também benefícios aprovados para os vereadores, nós não tivemos nenhum protesto na Câmara. Nós temos agora o relatório da CPI sendo lido e vai ser votado na próxima sessão. Nenhuma manifestação também pedindo aí no sentido de que o relatório fosse aprovado. Então, como a população não está mobilizada, os vereadores se sentem muito à vontade para fazer, como diz o ditado popular, o que der na telha, e é isso aí. A única mobilização que a gente teve na Câmara mesmo foram servidores, agentes de saúde, pessoas, mulheres trans contra o projeto Nelson Rostre, mas movimentações muito específicas, de grupos muito específicos em busca de impedir um projeto ou tentar a aprovação de pautas ligadas às suas categorias. A população como um todo protestando na Câmara, a gente não teve, e sem pressão popular, aí os vereadores se sentem bem à vontade para fazer o que quiser. Ouvinte da Rádio Bandeirantes, participa com a gente pelo WhatsApp 971021493.
Como nos escreve agora o ouvinte Edivalmir, dizendo: são esses profissionais da política campineira que querem 13º salário e férias remuneradas? Na hora do trabalho ficam com conversas paralelas e não respeitando o seu colega. Achar isso comum é lamentável, e faz uma referência aqui. Viva Odorico Paraguaçu, lembrando o personagem da novela e filme O Bem Amado, e sempre lembrado nesses momentos em que a política tem suas situações mais caricatas. Muito obrigado, Edivalmir, muito obrigado a todos que estão participando pelo 97102 1493, 97102 1493. Nós vamos continuar acompanhando. A votação só deve acontecer na próxima quarta-feira, porque, como eu disse, segunda-feira, feriado, Dia do Trabalhador, não tem sessão na Câmara Municipal. Então, na quarta-feira que vem, aí sim, 10 páginas a serem lidas para a conclusão do relatório e depois a votação dos parlamentares, se abrem ou não a comissão processante. Tudo indica que não, mas a gente sempre tem que aguardar a política, assim como no futebol, até o apito final, tudo pode mudar. Mas na política, às vezes, nem muda tanto com relação ao que já está se sentindo nos bastidores. Deixa eu trazer uma informação aqui de um assunto que está gerando polêmica, principalmente com relação ao governo do estado. É porque a estatal ucraniana Antonov desmentiu a informação que suspendeu um investimento de 50 bilhões de dólares no Brasil após as recentes declarações do presidente Lula sobre a guerra da Ucrânia. O que aconteceu, para contextualizar ao ouvinte da Rádio Bandeirantes? A empresa de aviação classificou que a notícia da suspensão dos negócios é falsa. A informação foi publicada em uma nota publicada nas redes sociais da própria companhia aérea. A estatal disse ainda que não possui um representante autorizado no Brasil com autoridade para falar ou representar o interesse da empresa e que a companhia realiza constantes consultas para negócios com parceiros estrangeiros, incluindo o Brasil. A nota ainda diz que as informações que circulam na imprensa brasileira sobre a suspensão não representam o posicionamento oficial da companhia. Ontem, a CNN veiculou com o governo do estado de São Paulo uma informação que teria sido divulgada uma nota à imprensa informando que representantes da estatal Antonov estiveram no Palácio dos Bandeirantes no dia 11 de abril para negociar um investimento no Brasil, mas que a negociação havia sido suspensa. Isso porque o governo teria dito que foi comunicado por e-mail diante das últimas declarações do governo federal e que a Antonov, por isso, teria decidido suspender as negociações, isso relacionado ao que Lula disse com relação à guerra na Ucrânia e à participação de cada um dos países para que o conflito não seja encerrado. É uma resposta que deixa um ar muito ruim para um governo do estado de São Paulo que até aqui, 27 de abril, só teve pautas positivas, mesmo em situações difíceis que o governador Tarcísio de Freitas enfrentou nesse começo do ano. O governo do estado sempre passou uma imagem de que está trabalhando, está fazendo o máximo possível, mas agora é pego no contrapé com uma nota indicando que o próprio governo teria divulgado uma notícia falsa. Como é que você vê essa resposta da estatal ucraniana num momento tão crítico para essa relação entre Brasil e Ucrânia, segundo apontou o governo do estado, mas segundo não apontou a própria estatal? Quando eu vi essa, abre aspas, notícia, eu já fiquei um pouco, eu já estranhei, porque você pensar numa estatal ucraniana, que a Ucrânia está no meio de uma guerra, fazer investimento num país estrangeiro, chama um pouco a atenção. Mas eu acho que o que levanta esse episódio é uma questão que é muito perigosa. E eu fiquei me questionando quando eu vi a nota da Antonov. Então, quem é que participou dessa reunião que o governo de São Paulo disse que fez com representantes da Antonov? Bom, segundo o governo do estado, na nota que eles divulgaram sobre essa reunião e que teriam cancelado os investimentos, seriam representantes de um escritório de advocacia. Bom, mas a Antonov disse que não tem nenhum representante no Brasil. Então, como é que essas pessoas se passaram de representantes da Antonov? Como o governo do estado de São Paulo faz uma reunião com pessoas que ele não tem certeza que representam a empresa, que fazem promessas de investimento de 50 bilhões de reais
e o governo recebe um e-mail dizendo que não tem e divulga uma nota desse jeito. O governo do estado de São Paulo também precisa explicar que reunião foi essa, com quem, como é que eles aceitam apenas a pessoa dizer que é representante da empresa e que vai fazer investimentos no estado de São Paulo. Eu acho que aí tem algo muito nebuloso e o governo de São Paulo deve explicações, porque você não divulga uma nota nesse sentido e depois é desmentido pela própria empresa. E é o mais grave, a empresa diz que nem tem representantes e que não tinha nada a ver com isso e que nem ia fazer investimento em lugar nenhum. Então, acho que é algo muito grave que o governo de São Paulo vai precisar se explicar. E eu acho que o ponto central, Heitor, é isso. Ué, como é que alguém marca uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, diz que é representante de uma empresa e o governo recebe essa pessoa? O governo do estado de São Paulo tem instrumentos para checar se essas pessoas realmente representam a empresa que dizem representar. Fazem promessas de investimentos bilionários, que o investimento dessa empresa seria 10 vezes o lucro dela no ano passado, e depois mandam um e-mail dizendo que por tal declaração do presidente Lula não vão fazer mais o investimento, o governo vai lá e divulga uma nota. Tem uma série de erros aí que precisam ser apurados, porque senão qualquer um vai chegar no Palácio dos Bandeirantes dizendo que representa uma empresa que vai fazer investimentos. Então é algo muito complicado. Inclusive a Secretaria de Comunicação Social da Presidência pediu ontem uma retratação do governo de São Paulo depois da nota da Antonov, e é preciso se apurar essa situação. E aí, os veículos que divulgaram essa notícia também cometeram um erro de apuração básico, que é você ouvir os dois lados antes de publicar. Ter ouvido a Antonov antes de publicar uma notícia como essa, e não ir só quando um órgão divulga uma nota, você faz a dupla checagem para ver se aquela história realmente faz sentido. Então, mas aí é uma crítica à imprensa, mas o governo do estado vai precisar dar uma explicação, Heitor. Lembrando que a agenda de governador, vice-governador e outros representantes do estado de São Paulo, essa agenda é pública. Então, essa reunião, se aconteceu, ela está registrada, ela está documentada, e o governo dificilmente divulgaria algo que não aconteceu. Uma reunião que foi criada para gerar essa impressão de que há uma relação estremecida entre Brasil e Ucrânia. Se essa reunião aconteceu e ela deve estar registrada, o ponto-chave acho que você matou com a sua visão, com a sua interpretação. É entender quem estava nessa reunião apresentando-se como representante da empresa. E é algo que a gente espera um posicionamento também por parte do governo do estado, o que ainda não aconteceu. Essa nota da Antonov foi divulgada ontem, no final da tarde. Ainda não há um pronunciamento oficial por parte do governo do estado, mas nós estamos atentos aqui para saber qual vai ser a resposta e se tudo não passa de um mal-entendido ou se alguém realmente foi enganado no final de toda essa confusão. São 10 da manhã, 28 minutos. Seguimos com o nosso Bastidores do Poder, atentos também ao que acontece no estado de São Paulo, ao que acontece no Brasil, o destaque internacional, mas a gente volta a falar dos acontecimentos aqui também da nossa região. E ainda falando sobre o mundo político aqui do interior de São Paulo, você se lembra de declarações polêmicas envolvendo o prefeito de Montemor, cidade que pertence à região metropolitana de Campinas? Houve um momento em que o prefeito de Montemor se tornou até notícia nacional em função de declarações por parte do líder da cidade com relação a constrangimento contra moradores em situação de rua. E há uma denúncia feita pelo Ministério Público contra Edivaldo Brisque por conta justamente dessas declarações. Quem vai contextualizar tudo isso pra gente, falar sobre essa denúncia e esse fato novo na política aqui da região, é o Gustavo Gimenez, que está chegando com a gente aqui no Bastidores do Poder. Ele que todas as manhãs apresenta o Bora São Paulo na tela da Band. Bom dia para você, Gustavo. Oi, Heitor. Bom dia a você, ao Thiago, a todos que nos acompanham. Exatamente. E de acordo com o Ministério Público, ele teria praticado, o prefeito da cidade de Montemor, esse crime de constrangimento ilegal pelo menos 9 vezes. Isso aconteceu, como você já bem situou, o nosso ouvinte,
em virtude do envio de moradores em situação de rua para outras cidades. Esse caso, inclusive, veio à tona no dia 15 de julho de 2021. Promotoria também indicou na denúncia ao Tribunal de Justiça que houve o agravante de violação do dever que é inerente ao cargo de prefeito. Isto é, de acordo com o Ministério Público, ele deveria ter tomado uma atitude política, uma atitude social ali na administração e não simplesmente enviar esses moradores para outras áreas, outras cidades. No caso, né, só para a gente entender, essas pessoas sem moradia foram deixadas em Boituva e relataram que foram despejados à força, inclusive ofendidas, viu? Chamadas de lixo, com ameaça do uso de spray de pimenta. O prefeito, naquela ocasião, inclusive fez um vídeo dizendo que, de fato, ele tinha mesmo feito aquilo tudo, que ele tinha colocado aquelas pessoas dentro de uma van e enviado para as cidades da região. Esses moradores de rua ficavam ali no entorno da rodoviária da cidade. Desde aquela época já houve muita polêmica, né? Principalmente com os próprios moradores. Eu me lembro, inclusive, Heitor, que eu fui na cidade naquela época e conversei com os moradores. Muitas pessoas, acredito que das que eu conversei, a maior parte delas chamou atenção para o fato de ser contrária à atitude do prefeito, principalmente para o fato dele, como eles disseram, querer aparecer naquela situação. Ele gravou bastante vídeo na rede social. O Ministério Público e a Defensoria pediram esclarecimentos ao prefeito já no dia seguinte ao caso. Portanto, em 9 de agosto, também de 2021, os sem-teto voltaram para a cidade. Em nota, a prefeitura disse que a questão relacionada ao episódio, que com relação às pessoas em situação de rua, está com advogados contratados de forma particular pelo prefeito Edivaldo Brischi. Agora são 10 da manhã, 32 minutos. Gustavo Gimenez, hoje tem operação da Polícia Federal na região de Campinas. Qual é o crime a ser investigado dessa vez pela PF? A Polícia Federal tenta aprofundar investigações, Heitor, contra o compartilhamento e a venda de imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes em redes sociais. Foram expedidos 2 mandados de busca e apreensão pela Vara Federal aqui de Campinas e pela Vara Federal lá de São João da Boa Vista. A partir disso, a Polícia Federal foi para as ruas. Na manhã de hoje, em uma casa na cidade de Valinhos, prendeu em flagrante uma pessoa que estava com material pornográfico e imediatamente essa pessoa presa em flagrante foi levada até a delegacia que fica aqui na cidade de Campinas. Na cidade de Mogi Guaçu, outro mandado de busca e apreensão foi cumprido e, nesse caso, não houve apreensão de nada em flagrante. Todo o material recolhido vai passar por perícia. A operação faz parte da Operação Infância Protegida, desenvolvida pela PF em Campinas neste ano, em conjunto com órgãos centrais da PF em Brasília. Os investigados podem receber pena de 18 anos de prisão relacionadas aos crimes de produção, posse e transmissão de arquivos ilícitos envolvendo exploração sexual infantil. Heitor. Tiago Prudente tem uma pergunta para fazer a Gustavo Gimenez. Gustavo, bom dia. Bom dia. Eu não entendi. O caso do prefeito, eu lembro até o caso do prefeito, voltando ao prefeito de Montemor, foi em julho de 2021, eu até fiz alguma das reportagens, e a denúncia do MP só saiu agora, é isso? Exatamente, Tiago. Na época, como eu falei, né, o Ministério Público chegou a pedir uma resposta, né? Assim que o caso veio à tona. Vale lembrar que a ação em si não está tão datada, não é tão clara quando que as pessoas começaram a sair. Mas o caso veio à tona quando o prefeito, de fato, pegou o celular, fez uma live, né? Fez uma live ali com máscara, explicando que fez mesmo aquilo, que tomou aquela atitude e o Ministério Público pediu uma resposta. Aí, só agora, portanto, quase, né, 2 anos depois, veio essa denúncia feita, então, pelos promotores de justiça. Que demora, hein? 2 anos para fazer uma denúncia de um vídeo que foi publicado na internet, todo mundo viu. E vamos aqui pontuar uma questão, né? Só ficou exposto essa questão de Montemor porque o prefeito gravou um vídeo. Mas a gente sabe que muitas prefeituras têm essa prática de colocar moradores, pessoas em situação de rua, em peruas, em vans, em ônibus e deixar em outras cidades.
vocês dois aí, como repórteres de rua, já viram inúmeras denúncias disso acontecendo em toda a nossa região metropolitana. Então, só ficou famoso porque o vereador, aliás, o prefeito quis, na esteira de publicidade nas redes sociais, dos políticos, quis expor o que estava acontecendo e acabou metendo o pé pelas mãos. Mas o Ministério Público precisava de uma investigação mais profunda sobre isso, que muitas prefeituras fazem ali sem ninguém saber, e fazer o transporte dessas pessoas em situação de rua, não dão uma solução definitiva para ajudar essas pessoas, mas ficam jogando elas de um lado para o outro. Eu tenho certeza que vocês já viram situações como essa, não só em Montemor, né? Não, em Campinas, inclusive, eu cheguei a fazer uma reportagem cerca de 10 anos atrás, de vans que chegavam na madrugada em Campinas, ali na Praça Felipe Selle, próximo ao Terminal Central. Desciam moradores em situação de rua, que procuravam alguns o albergue municipal, outros iam para 13 de Maio, ali para Francisco Glicério, onde há a sede dos Correios, e ali ficavam, ali permaneciam. Mas a grande pergunta nessa história toda de Montemor é, e afinal, onde estão esses moradores em situação de rua? O que aconteceu com essas pessoas? Isso é o mais importante, isso também é algo que o Ministério Público precisa ficar atento, porque estamos falando de vidas que precisam muitas vezes de um acompanhamento psicossocial, de um acompanhamento mais próximo e, em alguns casos, também de contato com a família. Tem muitas pessoas ali que estão na lista de desaparecidos que a família não sabe sequer que está em situação de rua. Alguém que muitas vezes precisa de um auxílio, precisa de uma mão para auxiliar, para ajudar, viu, Tiago? Tiago, Gustavo. Heitor, um ponto importante que, ainda complementando o Tiago, é que as pessoas, os moradores com os quais eu conversei na época, sempre chamavam a atenção para o seguinte: essa não pode ser uma saída, né? Você simplesmente esquece que você é prefeito. Então o que você faz? Tem gente aqui, eu vou colocar numa van e pronto. Vou mandar embora. Então você está escondendo o problema. Pelo contrário, não é assim que você resolve um problema. Então, como resolver? Enquanto não houver uma discussão de como resolver esse problema da questão de moradores de rua e, além disso, também algumas pessoas que utilizam drogas e são moradores de rua, né, usuários de droga que ficam vivendo nas ruas, são questões que precisam ser levadas a sério. Precisa haver um projeto de política pública para resolver o problema, senão, de fato, a gente vai ou empurrar para debaixo do tapete o problema, ou então simplesmente fingir que não está vendo. São 10 horas e 37 minutos. Gustavo Gimenez volta amanhã aqui no Bastidores do Poder. E amanhã, às 8 da manhã, tem Bora São Paulo na tela da Band+. Gustavo. É isso, Heitor. E mais detalhes sempre no nosso portal bandmulti.com, também no nosso canal, né? Na Band. Fiquem ligados, sempre muita informação para vocês. São 10 horas e 38 minutos. Bastidores do Poder vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar com a presidente do LIDE Campinas. O LIDE é um grupo de empresários e lideranças de todo o Brasil que também tem em Campinas o seu grupo, a sua liderança, através da presidente Silvia Queiroz, que participou do LIDE Brasil Conference London, que acabou se tornando um evento com encontros políticos e empresariais, e a gente vai saber um pouco mais do que Campinas também absorveu e pode trazer de soluções econômicas e práticas para a cidade a partir desse evento. Continue com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Ei, você aí, você que está ouvindo o rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM.
Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todo já vem com a nova faixa estendida do FM, beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E a Netflix decidiu eliminar o serviço de entregas de DVDs a domicílio. É isso mesmo. O serviço lançado durante os anos 90 estava ainda em vigor aqui nos Estados Unidos até agora. Fechar o seu negócio de DVD pode ajudar a Netflix a concentrar melhor os recursos à medida que se expande para novos mercados, como jogos, bem como conteúdo ao vivo e também interativo. Seu negócio de DVD também diminuiu nos últimos anos. Em 2021, a receita não streaming da Netflix, principalmente atribuível a DVDs, totalizou 0,6% de sua receita, um pouco mais de 180 milhões de dólares. O custo para operar o seu negócio de DVD também pode ser um fator, especialmente porque a Netflix repensa as despesas amplamente em meio ao aumento da concorrência de streaming e também a incerteza econômica mais ampla. Porém, os fãs de DVDs ainda têm uma esperança que a empresa reconsidere a proposta. E a Temu é uma varejista online com sede em Boston e que foi lançada no ano passado. Pois é, na verdade, esta empresa é a empresa que os americanos estão agora amando para fazer essas compras online. Ela administra o mercado para tudo, desde produtos domésticos e roupas e eletrônicos. Ele rapidamente se tornou o aplicativo mais baixado aqui nos Estados Unidos desde o lançamento em setembro e continua a dominar as lojas de aplicativos do país com dezenas de milhões de usuários americanos. É capaz de reduzir custos e preços graças a uma rede de mais de 11 milhões de fornecedores e parceiros de atendimento construída ao longo dos anos. A proposta da empresa é muito simples. Para os clientes, é fazê-los sentir que está gastando muito comprando muitas coisas baratas. Inclusive, em um comercial do Super Bowl em fevereiro, a Temu acabou incentivando os consumidores a comprar como um bilionário, aproveitando a sua variedade de itens acessíveis, como, por exemplo, o maiô, que custa $6,50, ou um par de fones de ouvido, custando $8,50. Nos últimos meses, a medida que ganhou popularidade também enfrentou dúvidas sobre uma série de questões, incluindo como é capaz de vender produtos a preços tão baixos, quão transparente é com o público e quanto lixo ambiental seus negócios acabam gerando. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu sou Henrique do Vale, direto da Flórida, mas amanhã eu volto com mais um flash exclusivo para você. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10h43, estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Na última semana aconteceu um evento em Londres, o Lead Brasil Conference, que acabou gerando uma grande repercussão no noticiário político e econômico do Brasil em função de um discurso direcionado claramente pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. As duas autoridades do país estavam presentes nesse evento e houve ali uma cobrança com relação à taxa básica de juros. Mas o evento não se resumiu a isso. Muitos assuntos foram colocados em pauta de interesse nacional e também de interesse regional, porque presente nesse evento estava a presidente do Lead Campinas, Silvia Queiroz, que conversa com a gente ao vivo nesse momento aqui no Bastidores do Poder. Muito bom dia, Silvia. Obrigado por atender a nossa reportagem e falar com o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que foi debatido nesse evento e que também contribui para esse debate, para essa discussão. Bom dia para você. Bom dia, Heitor, e muito obrigada a todos que nos
ouvem hoje na Rádio Bandeirantes. É um prazer estar falando com vocês e você pontuou muito bem. Um dos temas foi essa cobrança geral ao presidente do Banco Central de baixar os juros. Mas o intuito do encontro era abordar alguns temas relacionados ao comércio Brasil-Inglaterra, mostrar as opções que o Brasil tem para vender, para comprar, especialmente mostrar que o Brasil tem um equilíbrio democrático, né, e bancário também. Porque é muito importante passar essa imagem de equilíbrio, equilíbrio fiscal, equilíbrio democrático, e também foi abordado o agronegócio, porque a visão do Brasil no exterior também tem toda essa questão da degradação de terras, da preocupação no exterior em relação ao Brasil, de todo esse âmbito da manutenção das matas, enfim. Então, houve vários assuntos debatidos, também mantendo muito o ponto do que é essa conexão de empresários e de poder público. Tiago Prudente... Perdão. Prossiga, Diga. Silvia, por favor. Não, então, voltando para a tua pergunta, efetivamente, o presidente do Senado foi, assim, muito enfático, né, do desejo e de querer acelerar essa questão da baixa do juro. Porém, o presidente do Banco Central também pediu que se deveria despoliticar a questão dos juros, porque ele não vê a curto prazo a possibilidade de baixar os juros, mas ele pediu enfaticamente a independência do Banco Central em relação a isso. Então, para que a gente consiga chegar a esse equilíbrio, tem muitas coisas ainda a serem feitas, como a reforma tributária, como também surgiu a questão do arcabouço fiscal. Então, existem vários debates, mas o principal é que existe uma força muito grande, uma pressão muito grande para que esses juros baixem, tá? Você ia me fazer uma pergunta aí, eu acabei te interrompendo. Não, imagine, eu ia passar, na verdade, para o Tiago Prudente, que está com a gente também no Bastidores do Poder todos os dias, e tem uma questão para Silvia Queiroz, presidente do LIDE Campinas. Pois não, Tiago? Bom dia, Silvia. Muito obrigado por nos atender aqui no Bastidores do Poder. O pessoal que acompanha o programa sabe que eu sou um crítico da taxa de juros, até porque eu acho que essa defesa do Banco Central, que é algo técnico, já está equivocado, porque se chama política monetária e não é algo ligado só à técnica, é preciso avaliar o cenário como um todo. Eu queria entender, porque eu ouvi até uma entrevista do ex-governador João Dória, que está ligado ao LIDE, né? E ele disse que a taxa de juros é muito, nesse patamar alto, é muito ruim para as empresas. Eu queria entender, para que o público que está nos acompanhando, uma taxa de juros elevada afeta os empresários brasileiros. Eu queria entender essa questão, porque muito se fala disso, mas não se explica como ela acaba afetando as nossas empresas. E o LIDE sempre, todos os eventos que eu acompanhei do LIDE, tem uma preocupação muito grande em dar essa sustentabilidade, dar esse equilíbrio para as nossas empresas ou até para as empresas de fora que estão aqui. Queria que você explicasse para a gente e também como é importante para a região de Campinas, porque a gente está num eixo tecnológico onde muitas multinacionais, onde grandes empresas estão instaladas, eventos como esse para atrair investimentos. Claro, Tiago. Bom, em primeiro lugar, em relação à região metropolitana de Campinas e o Brasil como um todo, o interessante é que todos os palestrantes que lá estiveram, assim como os que falavam e os que atendiam, né, ao evento, existe um otimismo,
tá? E quando você tem otimismo, você automaticamente evita de fazer movimentos bruscos. Então, quando você tem movimentos bruscos por medo a uma falta de democracia ou por medo de questões econômicas do país, automaticamente você vê uma disparidade, como você pode ver, bolsa de valores cai, juros sobem. Então, tudo é muito sensível, mas sim, você tem razão, existe um estudo político, né, e econômico relacionado à taxa de juro. Mas o presidente do Banco Central, o Roberto Campos, ele foi muito enfático mesmo de que ele gostaria de não receber a pressão do Senado ou a pressão política relacionada aos juros, porque eles dizem que eles estão fazendo um trabalho, né, de reduzir esse juro, mas que tudo tem seu tempo. Ele até usou uma frase: o tempo financeiro não é o mesmo tempo político, né? Porque tem que se fazer um trabalho de controle de gastos, de aumento das exportações, um equilíbrio fiscal. Então, existem vários parâmetros que você não pode simplesmente dar uma ordem, vamos baixar os juros e pronto, né? O que ele quis transmitir foi isso, tem que ser feito um trabalho, né? Agora, você também me perguntou no que afeta ter juros altos? No crédito, né? Então, toda empresa, inclusive pessoas físicas, tomam crédito. Quando você toma crédito, se você tem um juro alto, fica mais difícil para você consumir, né? Então, é basicamente nisso que afeta, certo? Agora, voltando para o Banco Central, uma coisa assim, interessante que deram muito destaque foi a questão do PIX, tá? Foi muito pontuado como o PIX se transformou numa inclusão social muito importante no Brasil. Inclusive, ele falou de que é o maior projeto de inclusão financeira dos últimos tempos, né? Que bancarizou as pessoas e também serviu como um grande fiscalizador, né? Né, consumos paralelos, enfim, que é positivo ter um controle sobre isso, né? Então, uma das peculiaridades e particularidades do Brasil que ficou muito em destaque foi o trabalho realizado com o PIX, tá? Bom, volto também a uma coisa muito importante, que é o otimismo, tá? A questão da democracia também. E sobre o agronegócio, é muito importante na nossa região, porque a região de Campinas, como você mencionou, é muito forte na indústria e na tecnologia, e temos grandes multinacionais na nossa região, tá? Mas nós também temos um agronegócio muito forte, tá? E uma coisa que eu achei interessantíssimo é que até 2050 o Brasil precisa aumentar em 41% a sua produção de alimento. Então, existe um amplo caminho aí para produzir, tá? E isso para a nossa região é importante, porque é uma região que, né, não provoca desmatamento e que usa a tecnologia, porque você ampliar a produção não necessariamente quer dizer, vamos sair plantando e invadindo e desmatando e degradando, não. Se você tem uma tecnologia de ponta para o agronegócio, você consegue aumentar essa produção e mais ou menos ocupando o mesmo espaço que você tem. Então, eu achei muito interessante esse ponto
para nós, né? Porque nós somos bons em tecnologia, a Unicamp, PUC, desenvolvem, apps e novas tecnologias também relacionadas ao agronegócio e a outros setores, mas relacionados ao agronegócio, e que vão sim ajudar nessa grande conquista que necessitamos, que é aumentar em 41% a produção de alimentos até 2050, tá? Então, isso eu achei bastante interessante do que foi debatido. E também as oportunidades de negócios, haviam empresários também locais. E para mim o que é muito importante é quando eu vou num evento internacional, você manter o orgulho de ser brasileiro, né? De saber que o Brasil, inclusive houve um inglês, né, um ministro que morou no Brasil, que ele falou, o Brasil, ele morou nos anos 90 no Brasil, né? E ele comentou, o Brasil sempre disse que era o país do futuro. Já está na hora do Brasil ser o país do futuro, porque nós temos tudo para que o Brasil possa ser. Então, o clima lá era de otimismo, tá? Nós estamos conversando aqui no Bastidores do Poder com a Silvia Queiroz, presidente do LIDE Campinas, que atualmente reúne 130 empresários de diferentes setores como tecnologia, saúde, construção civil, alimentação e indústria da cidade e da região metropolitana e outros municípios também aqui da região, e que esteve presente na Conferência Internacional do LIDE, realizada em Londres entre os dias 19 e 21 de abril. Silvia, queria que você falasse um pouco dos bastidores com relação a, principalmente, o empresariado europeu. Qual foi o sentimento que se teve com o cenário passado pelo Brasil e, mais especificamente, sobre a região metropolitana de Campinas? Você citou todo o potencial que Campinas tem de intelectual, o potencial de produção, potencial humano. O empresariado europeu tem a noção do tamanho que é a região metropolitana de Campinas e do investimento que pode ser feito aqui? De alguma forma, essa conferência ajudou também a vender essa imagem de Campinas e, quem sabe, trazer novos investimentos para um futuro próximo ou a médio prazo? Sim, sim. Bom, primeiro eu vou reiterar de que as pessoas que estavam lá e tinham membros do parlamento inglês, primeiro-ministros, tinha o presidente do Banco Central da Espanha, então nós tínhamos lá portugueses, ingleses, espanhóis. A visão deles, neste momento, é positiva. E eles enfatizaram muito a questão de democracia. Então, a preocupação maior que o europeu tem quando ele olha o Brasil, ele vê uma grande potência, assim, não tem medo de investir, porque as empresas continuam chegando. Eu mesmo inaugurei, inclusive represento institucionalmente uma empresa americana, mas o fundador mora na Suíça. Nós fizemos em Paulínia. Eles investiram 3 bilhões de dólares em Paulínia. Então, a imagem do Brasil não é negativa nesse sentido. Qual é sempre a preocupação dos últimos tempos em relação ao Brasil? É na questão sustentável da ESG, da desmatamento. Então, existe essa coisa de que é importante cuidar do planeta e que o Brasil tem essa responsabilidade sempre cobrada, tá? E democracia, que não é uma coisa que antes nós tínhamos, mas devido a, eu diria, fatos que aconteceram, como, por exemplo, o que aconteceu
em janeiro, né, de invasão de Congresso, invasão dos poderes, digamos, isso assusta porque são coisas que faz você temer a liberdade de democracia, né? Então, assim, eles pontuaram isso, mas sabendo de que foi uma coisa pontual e passageira e que se cuidou do problema. Então, eles veem o Brasil como muito ágil para tomar providências, com um sistema estruturado. Então, eu volto a repetir, a imagem do Brasil não é negativa. Não existe o medo de investir. Lógico que sempre vai ter um ponto ou outro, mas um ponto ou outro existe em outros lugares. Foram feitas comparações com o Chile, com a Argentina, e o Brasil desponta, porque o Brasil não tem esses sobressaltos financeiros que outros países da América Latina têm. Tá? Então, em relação a virem, o Campinas e região metropolitana esteve bem representada. Eu mesma faço um trabalho de atrair empresas para a nossa região, sempre tentando mostrar o que nossa região tem, um DNA de tecnologia, uma região onde você vive bem, próximo a um grande centro como é São Paulo, um aeroporto, o aeroporto Viracopos, que é o maior aeroporto de carga da América Latina, nossa malha rodoviária fantástica, próximo ao Porto de Santos. Então, assim, eu diria que é muito fácil vender a região de Campinas. E sem contar que a nossa Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento, com a Adriana Flossi, faz um trabalho brilhante também de vender a nossa região no exterior. Então, eu acho que se complementa muito bem, a nossa região está muito bem representada. Mas eu não sei se eu deixei bem claro isso que é importante. O estrangeiro, o europeu, tem sim uma visão positiva do Brasil e automaticamente da nossa região, né? Acho que gostaria muito de deixar claro isso, porque eu voltei muito satisfeita com isso. Isso é importante, fica o recado sim, de forma clara, e agradecemos aqui a participação da Silvia Queiroz, presidente do LIDE Campinas, falando sobre a presença da região em um evento internacional que discutiu política, economia e também pode resultar, quem sabe, em bons frutos no futuro para a região. Muito obrigado, Silvia, pela atenção, por estar com a gente na manhã desta quinta-feira. Um bom dia para você, toda a sua equipe, e bom trabalho para você. Muito obrigada para vocês também, fica meu agradecimento. Um abraço. São 11h03. O Bastidores do Poder vai para mais um rápido intervalo e na volta, uma cidade aqui da região lançou um projeto, no mínimo, ousado. Ônibus de graça para toda a população. Vou contar para você qual é essa cidade, nós vamos conversar com o prefeito para entender como a conta fecha e como foi possível fazer esse projeto Tarifa Zero em todo o município. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida.
Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você. Fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta sexta-feira, Guarani e Ituano vão se enfrentar às 21h30 no estádio Brinco de Ouro. E no sábado, a Ponte Preta vai encarar a Chapecoense às 17 horas na Arena Condá em Chapecó. Jogos da terceira rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Justiça determinou a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram. A decisão ocorre após pedido da Polícia Federal, que alegou que a plataforma não cumpriu pedidos de entrega de dados sobre grupos neonazistas à corporação. Em entrevista coletiva, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o Telegram deverá pagar multa de R$ 1 milhão por dia, enquanto não entregar os dados pedidos pela Polícia Federal. A PF pede contatos e dados de integrantes e administradores de grupos com conteúdo neonazista. O pedido de suspensão e multa ocorre após análise da corporação dos dados sobre grupos que planejavam ataques a escolas. E para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandemulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11 da manhã, 7 minutos. Bom dia a você que está chegando agora na Rádio Bandeirantes Campinas, em AM 1170, FM 85.7. Obrigado a você que está com a gente desde as 10 da manhã até as 11h30. O noticiário da nossa região é destaque aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E olha, nesta semana, nesses últimos dias, começou a valer um projeto de tarifa zero em uma cidade próxima aqui à cidade de Campinas, aqui da nossa grande região, a cidade de Nazaré Paulista. Esse projeto, implantado desde o último dia 17, é conhecido como Tarifa Zero e vai percorrer todos os bairros do município sem que a população pague pela tarifa. Já não é de hoje que o projeto Tarifa Zero é um desejo da população em todo o Brasil. Existem grandes grupos, inclusive, de manifestantes, grupos organizados para cobrar que as prefeituras determinem tarifa zero. E isso está acontecendo em Nazaré Paulista. Já está com a gente, com áudio e com imagem para você que nos acompanha também pelo YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, o prefeito da cidade de Nazaré Paulista, Murilo Pinheiro. Prefeito, muito bom dia. Obrigado por atender ao nosso convite aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Gostaria que o senhor explicasse como é que Nazaré Paulista conseguiu colocar em prática esse projeto e como vai funcionar na prática. São todas as linhas, é uma linha específica, são horários específicos. Explica para o nosso ouvinte aqui de Campinas e região como é que isso vai funcionar na cidade que o senhor dirige. Bom dia, Rádio Band, bom dia a toda a região de Campinas. Uma satisfação falar com vocês. Nós somos aqui de Nazaré Paulista, região aqui de Bragança Paulista, perto de Campinas. A gente conseguiu fazer uma ação bacana aqui na nossa administração, onde a gente
conseguiu introduzir a tarifa zero aqui no nosso município. O nosso município tem 31 linhas de ônibus. Nós temos o transporte misto aqui, onde a gente transporta o aluno e também o passageiro. Algumas linhas são exclusivas para passageiro, e onde tem a linha que tem o aluno e o passageiro, a gente tem um monitor em cada ônibus, porque é um município muito extenso, bairros distantes, uma quilometragem muito alta, então só se viabiliza o transporte aqui no município se ele for misto. Então a gente tem uma licitação que a gente fez em 2018, o contrato é uma concessão por 10 anos, e a empresa tem uma expectativa de receita dos alunos, e tem na verdade, os alunos têm uma receita fixa porque tem o número real dos alunos, e uma expectativa de receita dos passageiros que não são alunos. E a gente conseguiu fazer uma conversa com a empresa, onde a gente subsidia o valor que ela tinha estimado para receber dos passageiros. A gente conseguiu fazer uma bela negociação, 1/3 do valor estimado, e hoje a gente colocou a tarifa zero para todos os munícipes aqui de Nazaré Paulista. 11 da manhã, 10 minutos. Tiago Prudente conversa conosco no Bastidores do Poder, o prefeito de Nazaré Paulista, Murilo Pinheiro, sobre o projeto Tarifa Zero para ônibus na cidade. Bom dia, prefeito. Muito obrigado por participar aqui do Bastidores do Poder. E uma questão que é sempre levantada quando há esse projeto Tarifa Zero é de onde vão sair os recursos, né? Porque a gente sabe que o orçamento das cidades é bem engessado, porque tem uma série de obrigações. Eu queria saber, quanto vocês já pagavam subsídios para as empresas que atuam aí no município, e vai aumentar para quanto? Se não pagavam, vai começar a pagar. Queria entender de onde do orçamento que vocês conseguiram esse valor para conseguir a tarifa zero no município. Na verdade, a gente primeiro tem que cumprir com as obrigações que são de lei, né? 25% da educação, 15% da saúde, os débitos previdenciários, os precatórios. Isso é a obrigação de lei que todo o gestor público, todas as prefeituras são obrigados a cumprir. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente fazer uma administração saudável, uma boa administração, para reduzir os custos, as verbas desperdiçadas, reduzir a máquina pública. A gente fez isso durante os últimos 6 anos. A gente pegou uma prefeitura lá em 2017 com uma arrecadação muito menor, em aproximadamente 55 milhões, uma dívida alta, e a gente foi, com o andar da carruagem, arrumando o cofre público, arrumando a cidade, para a gente ter um fôlego financeiro. E o ano passado a gente teve um superávit financeiro, uma coisa que não acontecia há muitos anos, e através desse superávit financeiro que a gente definiu, então, fazer a tarifa zero, que visa atender principalmente as pessoas mais simples, as mais humildes. Tem morador, por exemplo, que trabalha como diarista, recebe R$70 por dia e acabava gastando R$10 de passagem. Então a gente foi olhar exatamente as pessoas que mais precisam. Isso, com certeza, é um benefício. E esse recurso está vindo do nosso superávit financeiro, onde a gente conseguiu reequilibrar as finanças do município, colocar em ordem a casa, e a gente tem a possibilidade hoje de custear subsidiar essa tarifa de passageiro para todo o nosso município, nas 31 linhas e em todos os horários. E, prefeito, quanto que era a passagem aí na Nazaré Paulista? A nossa passagem, o decreto é R$7,72 por passagem. A gente está custeando a empresa por R$30 mil por mês, somente para os passageiros, né? E ela também tem a receita dos passes escolares. Então, economicamente, para equilibrar essa matemática, ela tem a receita dos passes escolares dos alunos e mais a receita agora que a gente subsidia de R$30 mil por mês dos passageiros. Por fim, o prefeito falou sobre esse impacto, claro, para a população que não vai precisar mais pagar, mas o objetivo da tarifa zero também é estimular outros setores da cidade. Pelo menos esse é o argumento quando se toca nesse assunto. Esse também é o objetivo de Nazaré Paulista ao implantar a tarifa zero? Com certeza, porque a gente acaba atingindo diversos setores, movimentando mais a nossa economia. A gente dá oportunidade para as empresas não precisarem mais comprar os passes para os seus funcionários, dá oportunidade para não ter mais o desconto em folha, que é até 5% dos funcionários no seu olerite para custear o transporte. A gente consegue trazer mais pessoas para o centro do município, movimenta mais o nosso comércio. Também tinha, né, agora não vai ter mais essa possibilidade, os comércios tinham um pouco de rejeição de contratar as pessoas da zona rural, exatamente por causa da tarifa do passe.
E hoje não tem mais isso, então a gente consegue até ampliar a contratação de pessoas da zona rural dos comércios aqui da cidade. É uma cidade extensa, é uma cidade que tem 1.000 quilômetros de estado de terra, é uma cidade que tem um reservatório do Cantareira no centro do seu território, onde aumenta muito a malha de estrada rural. São 21 escolas, é uma cidade que tem apenas 20 mil habitantes, e essa tarifa zero vem exatamente ajudar todos esses setores e também, principalmente, as pessoas mais simples, que ganham pouco, que gastam com passagem. Eu tive um exemplo nessa semana, uma mãe com uma filha que vinha para a cidade de ônibus para fazer o serviço que ela tinha que fazer 2 vezes por semana, e ela voltava a pé até o bairro, 3 quilômetros, para não pagar a tarifa, para economizar esse dinheiro para sobrar mais para o mercado, para comprar mais comida. Então é uma bela ação da administração, é uma ação muito positiva. A gente está aqui na 2ª semana com esse projeto, nós temos o contrato até o final do ano para subsidiar, e com certeza a gente quer que isso fique permanente, porque só tem ponto positivo nessa questão. Prefeito, uma questão que surge, levantada pelo nosso colega jornalista Edson Souza, que está todos os dias também no Band Cidade com Walter Sena, às 6:50 da noite. Com que dinheiro serão comprados novos ônibus ou feita a reposição, eventualmente, de ônibus que precisem sair de circulação? Na verdade, a gente tem uma concessão por 10 anos com uma empresa, né, que faz esse serviço. E no contrato dessa empresa, ela tem as obrigatoriedades, que é o tempo de vida do ônibus, do carro. Então, ela tem por obrigação ir renovando essa frota a cada ano, quando ela atingiu a idade máxima desses carros. Então, não é um valor que a prefeitura vai comprar os ônibus ou trocar os ônibus. É a empresa que tem que fazer essa troca quando o ônibus atinge a sua idade. São 11h16. Nós conversamos no Bastidores do Poder com o prefeito de Nazaré Paulista, Murilo Pinheiro, que falou sobre o projeto de tarifa zero para a população da cidade. Mais uma pergunta chegando aqui do nosso ouvinte Edmilson, me permita fazer também, prefeito. Muita gente com dúvida, claro, porque é um projeto que a gente não vê em muitas cidades aqui do interior de São Paulo. Ele pede o seguinte: pergunte ao prefeito para saber como é feito o pagamento. É pacote fechado ou tem controle de utilização e assim feito o pagamento? Se for essa segunda modalidade, como é controlado para que não haja fraude, prefeito? Não, na verdade a gente tem o número de linhas e os horários, que isso está no contrato. Então a empresa tem que cumprir todos esses horários com todas as linhas. Então a gente subsidia um valor fixo por mês para ela não cobrar passagem de ninguém. Não ter o controle de quantos passageiros entraram no ônibus para saber quantas passagens vão ser pagas. E sim um pacote fechado. Então não tem que ter essa fiscalização unitária de pessoas. Então a gente tem no seu contrato, na licitação, uma estimativa de passageiros, que foi aonde a empresa fez o valor economicamente financeiro para ela ganhar a licitação que ganhou, que é uma concessão de 10 anos, é um contrato vigente, e desse valor máximo que a prefeitura poderia pagar, a gente negociou para pagar em torno de 1/3 desse valor, economizando, obviamente, para os cofres públicos, onde viabilizou o poder do município de comprar, ou seja, subsidiar um valor fixo por mês para a empresa. Prefeito Murilo Pinheiro, muito obrigado pela sua atenção, esclarecimento de vários pontos importantes desse projeto da cidade, querida cidade de Nazaré Paulista. Seja sempre muito bem-vindo aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, sempre um prazer ouvi-lo, prefeito. Eu agradeço, convido todos os ouvintes aí para vir passear em Nazaré Paulista, é um município de interesse turístico, uma bela represa, um turismo náutico e religioso muito forte aqui em Nazaré Paulista, cidade acolhedora, e sejam todos bem-vindos aqui a Nazaré Paulista e voltem sempre para nossa cidade. Valeu, obrigado, a Band. São 11h18, Bastidores do Poder trazendo também, a partir de agora, destaques nacionais e agradecendo a sua mensagem pelo WhatsApp 97102-1493, 97102-1493, agradecendo aqui ao Adriano Vermelho, agradecendo também a mensagem enviada pelo nosso ouvinte Carlos, que está falando sobre o camelódromo da Ferreira Penteado, que na visão dele precisa ter ali uma fiscalização maior, e também mensagem que chega do Andy, que está falando sobre os discursos do presidente Lula de forma internacional, que na visão dele estariam afetando os negócios para a economia brasileira. 11h19, Tiago Prudente, vamos falar sobre a abertura da CPMI das investigações
dos atos golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro, porque o Congresso Nacional aprovou a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e agora os líderes partidários vão fazer as indicações dos membros que vão participar dessa CPMI. Próximo passo é definir a proporcionalidade da composição. Isso de acordo com o tamanho da bancada de cada partido. Essa comissão vai ser formada por 32 membros, 15 senadores e 15 deputados, além de 2 nomes, um da Câmara e outro do Senado, que vão representar a minoria em caráter de rodízio. Por causa de uma manobra da base governista, o Partido Liberal, que tinha direito a 3 vagas pelo Senado, acabou cedendo uma para o governo. E assim, o senador Rogério Marinho, líder da oposição, afirmou que o PL pode não fazer as indicações do colegiado. Ele entende que essa manobra do governo não respeita o regime de uma CPI normal. São muito ruins para a democracia, né? De querer controlar, indicando o presidente e relator, quando a tradição da casa é que haja uma alternância, até para que haja equilíbrio e isenção nas investigações. Já o governo entende que, nesse momento, a base governista quer que a CPI seja implementada. E é a oposição que antes queria tanto que a CPI saísse do papel, que agora joga para atrasar os trabalhos, como diz o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. São muito ruins para a democracia, né? De querer controlar, indicando o presidente e relator, quando a tradição da casa é que haja uma alternância, até para que haja equilíbrio e isenção nas investigações. Jacques Wagner diz que o governo não tem nada a temer e que, na verdade, quem deve ser convocado para prestar esclarecimento é quem hoje faz parte da oposição. Próximo passo e movimento político em Brasília é saber quem cada partido vai indicar para essa CPMI. E claro que cada partido vai tentar colocar aqueles que mais repercutam, que mais incomodem o outro lado e que mais gerem também um certo engajamento, Thiago Prudente. Exatamente, está agora tendo essa movimentação no Congresso e os ouvintes vão lembrar que eu disse aqui, e eu fui criticado por isso, que essa CPI podia se voltar contra a oposição. Eu falei aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, e o que a gente vê de movimentação no Congresso agora é a oposição tentando diminuir a velocidade dessa CPI ou até que ela não saia do papel. Essa é a movimentação de bastidores no Congresso Nacional. Inclusive, essa movimentação feita pela base do governo, em que o senador Randolfo Rodrigues, que faz parte da Rede Sustentabilidade, ele mudou de bloco. Ele fazia parte do bloco Democracia e foi para o bloco Resistência Democracia. Só para o ouvinte entender, a representatividade na CPMI não é pelos partidos, mas sim pelos blocos partidários. Então, conforme o número de deputados e senadores esses blocos têm, eles têm um número de indicações que eles podem fazer para a CPMI. Dentro desses blocos, os líderes partidários indicam os nomes que vão fazer parte da CPMI. Então, é assim que funciona. Então, o governo deve ter aí 22 pessoas das 31 que compõem a CPMI. Metade de senadores, metade de deputados. Mas, neste momento, a oposição não está muito animada com a CPMI. Essa é a percepção geral no Congresso Nacional. Nomes de relevância devem sim fazer parte dessa CPMI, principalmente nomes de enfrentamento que já acompanharam outras CPIs, tanto na Câmara como no Senado, e nomes que performam bem nas redes sociais, como, por exemplo, André Janones, do lado do governo, Eduardo Bolsonaro, do lado da oposição. Então, aí a gente pode se preparar, porque devem ser 3 meses de bastante embate e bastante vídeo para a internet. Mas essa é a movimentação de momento. A oposição, por incrível que pareça, nesse momento, não está muito animada com a CPMI, porque o objetivo da base do governo é investigar principalmente os financiadores, e a base promete na CPMI ir atrás dos deputados que participaram dos atos golpistas. Então, a oposição está um pouco preocupada nesse momento, e o senador Rogério Marinho ali disse que tem a ver com essa manobra do governo. Todo mundo sabe que não tem a ver com a manobra do governo, tem a ver com o sentimento da oposição, principalmente de deputados e senadores ligados mais ao bolsonarismo com a CPMI, e isso
fica muito claro nas conversas de bastidores da Câmara e do Senado. Alguns outros nomes que também são colocados na pauta como possíveis membros dessa CPI. De um lado, pelo governo, o PT pode indicar nomes como Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, Rogério Correia, de Minas Gerais, dos senadores Fabiano Contarato, do Espírito Santo, Rogério Carvalho. A tropa de choque da oposição, do PL, inclui, como o Tiago Prudente destacou, Eduardo Bolsonaro, André Fernandes, do Ceará, Alexandre Ramagem, do Rio de Janeiro, senadores como Magno Malta, do Espírito Santo, e há também a presença, por exemplo, que é aguardada, de Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que foi, de certa forma, um dos líderes também da CPI da pandemia. Então, são nomes que sempre vão tentar aparecer politicamente onde estiver o maior holofote. Você acredita que quando essa CPI começar os seus trabalhos, há uma chance pelos personagens envolvidos de todo ou boa parte do noticiário político ficar voltado para essa investigação? Porque a gente se lembra de dias de depoimentos, por exemplo, na CPI da pandemia, não se falava em outro assunto nas redes sociais, no ambiente político. E o quanto isso pode ser ruim para o governo para que outras pautas não sejam colocadas em evidência, não digo nem em andamento regimental, eu digo mesmo como publicidade, e fique se apurando e falando sobre um ato golpista que aconteceu em 8 de janeiro. Você acha que corre o risco do noticiário ficar todo em cima do que é discutido ali, em cada depoimento, em cada sessão da CPI? Eu tenho quase certeza que o noticiário vai se concentrar nisso. Claro que a gente tem o arcabouço e a reforma tributária em paralelo que podem puxar um pouco da atenção, e o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira já prometeram que não vão travar a pauta por causa da CPMI, mas o noticiário vai se concentrar sim na CPMI, com esses depoimentos e, claro, dependendo a tensão em que essa CPI vai se dar. O que acontece nesse momento, Heitor, que nesse momento a narrativa voltou a ser favorável ao governo, tanto pela ação da oposição nesse momento de tentar meio que esvaziar a CPMI. Então, a gente precisa esperar para ver, porque CPI a gente começa, mas nunca sabe como termina e não sabe como vai terminar. Neste momento, na semana passada, a maré era pró-oposição, agora a maré virou, é pró-governo, o que é muito estranho, porque uma CPI sempre desgasta o governo, mas como é uma CPI que investiga o governo que foi atacado como alto, então é muito complicado, é uma situação nova que a gente está vivendo. Então, nesse momento, a maré é pró-governo, mas semana que vem pode virar pró-oposição. Então, a gente tem que esperar para ver, mas quanto ao noticiário, pode ter certeza, a gente vai falar muito da CPMI nos próximos meses, e não só da CPMI, porque tem investigação correndo em outros órgãos, como a PF, que ouviu ontem o ex-presidente Bolsonaro, que disse que o vídeo que ele postou, dizendo que o presidente Lula não tinha vencido a eleição, mas tinha sido colocado pelo TSE, ele postou porque estava sob efeitos de remédios. Agora eu vou falar uma coisa para você. A defesa do presidente Bolsonaro podia ter arrumado um outro argumento, né? Porque esse aí não pegou nada bem nem entre os aliados do presidente Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse o advogado do ex-presidente, Paulo Cunha Bueno. Aquilo ali foi um equívoco na hora de salvar o arquivo para posteriormente poder visualizá-lo e assisti-lo integralmente. Pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Lembrando que ontem não foi o único fato político, né, o depoimento de Bolsonaro, assim como a CPI que foi aprovada, não foi a única que passou pela casa. Foi aberta também a CPI, ou está sendo aberta a CPI para investigar a fraude das lojas americanas, a CPI que vai investigar a manipulação de resultados de partidas de futebol e a CPI para investigar o movimento do Sem Terra, que, na opinião do nosso ouvinte DJ Alê, é mais importante do que a de 8 de janeiro. E claro que nós vamos acompanhar todas as investigações nos próximos dias e nos próximos meses, agradecendo a sua companhia, mas estamos indo embora, porque já são 11h29. Voltamos amanhã às 10 da manhã, Tiago Prudente. Até amanhã, sexta-feira, sextou.
Vamos curtir então essa quinta, uma boa quinta para os ouvintes. A partir de agora, o Nossa Área com o comando de Carlos Batista destacando o futebol da região para Ponte Preta e Guarani. Semana importante de preparação para a Série B do Brasileiro. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap